Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode Amém? orar. Pai, em nome de Jesus, nós Glória a queremos Deus. nos colocar diante de Ti, ó Rei da Glória, para mais um dia de alimento em Tua presença, porque sabemos que esse alimento que de Ti procede nos dá vitória, sim, Senhor, contra os dias maus, ó Rei da Glória. Em nome de Jesus, que sejamos agora pacificados por esse alimento, sejamos alegrados por esse alimento, papai, e a Tua face bendita esteja sobre nós. Precisamos de Ti, Senhor, e que a honra e a glória sejam dadas somente a Ti, para Teu louvor, para Tua honra, para a Tua glória. Tu és Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho de Rúben. Ontem nós falamos a respeito de Mefibosete, toda a manifestação de Davi para resgatá-lo daquele lugar de rejeição, de auto-rejeição, de culpa, de identidade distorcida. E hoje nós vamos falar de Rúben. Rúben é um jovem que era filho de Jacó, o primeiro filho de Jacó, e ele teve a identidade dele distorcida por causa da vingança. E a vingança que ele tomou foi a favor da mãe dele, não é? Ele viu a mãe dele sofrer demais e ele se envolveu na causa da mãe dele, a ponto de subir no leito do pai dele e macular o leito do pai. E em Levítico, capítulo 18, está falando ali que aquele que se deita com a esposa do seu pai, ele toca na nudez do pai, porque ela é uma com o pai. Então, ele cometeu algo ali muito complicado diante dos olhos do Senhor, e ele foi sentenciado duramente por Jacó. Então, nós vamos pedir para Deus hoje, Senhor, onde a vingança entrou no meu coração, a ponto que eu ultrapassei limites, a ponto que eu planejei coisas tão tenebrosas que macularam a minha promessa, o meu destino profético. Veja que Rúben era o primeiro filho e ele perdeu a primogenitura para sempre. Ele nunca mais foi primogênito. Ele tinha um decreto de morte, porque o salário do pecado é a morte, e ele havia deitado ali na intimidade do pai, mas existe um sacerdote ali que se levanta e fala: não, Rúben vive. Não morra, mas viva. Então, hoje nós vamos trazer essa a abertura do trono de misericórdia do Senhor, onde a nossa pecaminosidade avançou tanto que nós perdemos aquilo que era de primogenitura, que nós perdemos aquela intimidade com o Pai por conta da vingança de uma machucadura, entrou no nosso coração e nos tornamos vingadores, e o Senhor não quer vingadores no meio do seu povo. Deus quer pessoas que entreguem nas mãos do Senhor todas as coisas, como ele diz na palavra: eu vingarei, eu vou fazer justiça. Então, o Senhor quer que nós venhamos a entregar a nossa ira nas mãos dele. Não se põe o sol sobre a vossa ira. E foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Ele ficou ali maquinando, maquinando, e quando chegou o tempo da fragilidade do pai, porque Raquel havia morrido, em Gênesis 35, no 22, né? No versículo 22, a palavra de Deus diz que ele se deita com a concubina da Raquel, não é? Raquel havia morrido e Bila estava ali, no caso, né? Na família ainda, e ele se deita com Bila, trazendo ali para si mesmo uma maldição terrível. Em Gênesis 49, nós vamos ver ali Jacó distribuindo as bênçãos para os seus filhos, e ele entra com uma maldição pesada. Vamos ler aqui, ó. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu é o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor. Estava em Rúben, primogênito, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porém, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Jacó levou a sério isso. Veja que nós não vemos nenhuma palavra de Jacó até na hora de liberar a bênção. O Espírito de Deus não mandou que ninguém escrevesse na palavra a sentença que viria sobre Jacó. Só na hora a sentença que viria sobre Rúben. Só na hora de trazer bênção sobre os seus filhos, de colocar aquilo que iria ficar para sempre na eternidade em relação à vida de seus filhos,
ele liberou a maldição. Graças a Deus que teve ali um sacerdote profeta chamado Moisés, que reverteu esse quadro. Então, amados, o que nós queremos trazer? Primeira coisa, uma sondagem ao nosso coração, daquilo que podemos fazer e subir na intimidade dos nossos pais. Entenda isso de maneira espiritual. Eu creio que não vamos subir no leito do nosso pai, mas no sentido carnal. Eu creio que nós podemos subir na intimidade dos nossos pais espirituais para lhes roubar aquilo que ele já está casado, já é dele, já é algo conquistado por ele. Então, vamos pegar a vida aqui nossa e a do apóstolo Éder Gregório. Nós começarmos a assediar ou a querer ter intimidade com a noiva que o Senhor preparou para que ele gerenciasse. Ele é um amigo do noivo, não é? O nosso apóstolo é amigo do noivo. Aí nós vamos querer tomar o quinhão que Deus deu para ele. Então nós vamos deitar na intimidade do nosso Pai, e isso nos será por juízo. Então nós queremos entrar nesse lugar pedindo para Deus tirar do nosso coração todo o sentimento que veio para que nós ultrapassássemos jurisdições de autoridade. Comece a pensar sobre isso. Você e eu, às vezes, somos colocados em lugares de comando até, não é? E temos ali a excelência do Senhor, temos um vigor da parte de Deus, só que vamos ultrapassando os limites de jurisdição. Shalom, shalom, irmão Teixeira. E aí, o que acontece? O Senhor pode nos sentenciar, porquanto não guardamos o lugar daquele que já estava ocupando aquele lugar. Isso se chama usurpação. Então, hoje é dia de nós pensarmos nisso. Senhor, onde eu estou usurpando? Existe uma mulher chamada Jezabel, que era uma usurpadora de autoridade. Não é? Tem até um livro que chama A Senhora do Anel. O que quer dizer isso? Ela era uma roubadora de autoridade, porque ela tomara para si mesma o anel de selar de Acabe. Então, nós podemos fazer isso. Então, existe uma jurisdição onde, por exemplo, sou eu que atuo na liderança, como verdadeiramente até temos aqui no nosso ministério. Tem coisas que eu atuo na liderança, tem coisas que o pastor Alexandre atua na liderança. Eu não posso querer tomar o lugar dele da onde ele atua. E ele não pode querer tomar a liderança minha onde eu atuo como líder. Nosso apóstolo determinou: Alexandre, você faça isso, Fátima, você faça isso. E aí existe agora uma submissão entre nós. Eu me submeto àquilo que ele é líder e ele se submete àquilo que eu sou líder. Então, amado, se nós invertermos isso por conta da proximidade do nosso relacionamento, por conta de sermos assim, então, na nossa própria intimidade, familiarizados com a nossa própria intimidade, que nós podemos romper a intimidade que nos foi dada dentro de uma área de jurisdição e eu entrar e me deitar com aquilo que é dele. Isso vai trazer consequências para a minha vida. Principalmente porque Rubem estava cheio de uma má intenção, que era uma vingança. Ele estava tentando ferir o pai dele. Às vezes até fazemos isso, mas não é intencional, é por causa de estarmos desapercebidos, mas Rubem tinha uma intenção, que era ferir o pai dele. Então, vamos ouvir agora o pastor Alexandre, amém? Em nome de Jesus. Tomar muito cuidado quando você congrega em igrejas familiares. É um perigo muito grande a gente fazer essas coisas, porque a gente confunde marido e mulher, pai e filho, irmão, irmão mesmo de sangue, com as autoridades e as coisas aí. Isso tem dado muito problema na igreja. Pessoas têm saído de igreja, pessoas têm ficado feridas na igreja, porque há um procedimento com o filho que não tem o mesmo procedimento com a outra ovelha que fez a mesma coisa. Há um procedimento com a esposa que não tem o mesmo procedimento com a outra irmã que fez a mesma coisa. Então, mas é a minha esposa, mas ela é ovelha do ministério e se ela cometeu alguma coisa que precisa ser repreendida ou qualquer coisa do tipo, use a mesma medida. E é um problema para nós, porque depois, se você repreende, exorta, faz qualquer coisa com a Maria e ela vai embora para casa dela, beleza. Ela pode ficar brava, chateada, sair da igreja, acontecer alguma coisa, mas é a Maria, ela foi embora. Mas lembre-se que a Maria é filha de Deus e ela tem o sangue de Jesus Cristo na vida dela. Então não é tão simples assim. Mas quando é a Fátima, eu sei que quando eu fechar a porta da igreja, ela vai estar dentro de casa comigo.
Aí eu posso temer. O que que eu vou ouvir, que cara vai fazer, que consequência vai ter no meu relacionamento, em todas as áreas, que pode aí misturar, virar uma bagunça. E eu não posso temer de estar fazendo a mesma coisa com ela, ou ela comigo, na jurisdição que nós temos, por ser marido e mulher. Sim. Então, na verdade, esse ponto é um ponto perigosíssimo, que nós temos que prestar muita atenção, para a gente não estar ultrapassando esses limites. E saindo um pouquinho só da rota aí, para não esquecer, a sobreposição, o que mais pode ter, o que mais não, o que pode dar um problema muito sério, quando a sobreposição ela foi tão forte e que nós trazemos, e que chega em nós um espelhamento. Não tem nada que me irrite mais do que um espelhamento. Quando eu tive um problema sério com uma pessoa e que eu aposto para você para mim, cara, é espelhamento, você é igual ela. Você é igualzinho a essa pessoa, você está se vendo nela. E aí por isso que te irrita tanto, porque você não se conforma de ser desse jeito. Se trata primeiro, ora pela pessoa, pega um ritmo de oração por ela todo dia e se trata nisso. Daqui a pouco vai normalizar o relacionamento. E o relacionamento normalizou, porque eu via aquela pessoa e eu me espelhava. Então, o mesmo tipo de conduta, de procedimento, linha de raciocínio. Então, eu não estava sobreposto por ela, mas eu estava espelhando. E na sobreposição, além de ficarmos sobrepostos, podemos estar espelhados. E aí vai complicar muito a sua vida e a minha vida. Porque tem coisa que você ficou sobreposto por alguém e agora está tendo espelhamento. Quando você olha para a filha, você se vê, mas você não percebe isso. Mas é você ali e você se irrita. E quando você descobre que é você, você se irrita mais ainda, porque você não se conforma de ser daquele jeito. Você reluta, porque eu relutei muito. Falei, não, eu não sou essa pessoa. Não tem condições de eu ser desse jeito. Aí o Espírito Santo foi trabalhando, 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 até que eu percebi que eu era ou igual ou mais do que aquela pessoa. Nas áreas que eu abominava nela, eu tinha a mesma coisa. Então, espelha. Aí você é confrontado pelo teu próprio pecado. Porque você está tão pronto para executar juízo contra aquela pessoa por causa do pecado dela que te irrita tanto, que quando você se vê, fala assim, agora eu vou ter que matar a mim mesmo. Porque eu vou ter que ter a mesma medida. Aí você vai ter que morrer para poder liberar outra pessoa no mundo espiritual. E a pessoa não mudou nada até agora, praticamente. Essa pessoa que eu estava com problema. Ela evoluiu um pouquinho, mas pouco. Mas agora não dá mais problema. Primeiro que eu aprendi a lidar. Então Deus vai te ensinar a lidar com essa pessoa. Porque tem uma forma. Porque não adianta você querer bater aonde Deus não fez a obra. Então nós vamos precisar ter uma inteligência espiritual. Nós vamos precisar ter uma linha de raciocínio onde nós vamos entender, cara, eu preciso ficar quieto aqui, não mexer ali. Não adianta você querer mexer aonde você sabe que tem um vespeiro. Para que isso? Vai ser picado, vai correr da abelha, porque tem ali, não adianta, não foi tratado aquilo. E às vezes a gente quer impor aquela situação. Não, agora eu vou lá e vai ser, não vai, porque vai dar problema. Então, respeite a carnalidade dessa pessoa e deixa ela em paz até Deus fazer a obra, porque você vai estar se guardando para não se ferir. Porque eu vou mexer aqui, vai vir. Eu sei que está com problema. Não adianta. Então é melhor ficar quieto. Que aí é onde entra na parte de vigiar que eu falo. A vigilância, ela nos guarda demais das coisas. Vigiai e orai. Então eu queria que esse vigiar e orai é justamente o que Deus está falando ali. Fala, cara, vocês estão orando bastante, mas não estão vigiando quase nada. Aí vai tudo por água abaixo que vocês oram, Sim. por falta da vigilância. A ausência de vigilância rouba tempos de oração preciosos na presença de Deus. Coisas que a obra foi feita, que não foi concluída ainda, que não veio para a terra, mas está pronto. E vai chegar. Só que você não vigia. Aí o que a gente sai falando? Não adiantou nada eu orar, porque as coisas estão do mesmo jeito. As coisas não estão do mesmo jeito. Você que não está vigiando. Você que não está ficando com a boca fechada, a hora que tem que ficar com a boca fechada. Você está cobrando algo que você sabe que a pessoa não tem para te pagar. Não adianta, irmão. Essa expectativa que você tem no teu coração, de hoje à tarde, quando teu marido chegar do serviço, de onde ele chegar, que você vai sentar e ter essa conversa com ele, e aí ele vai ter uma resposta que você está esperando, nem conversa.
Você já sabe aí dentro do seu íntimo que ele não tem essa resposta para te dar. Então, aborta essa conversa. Esquece isso daí, vai só na oração, vigia. Chega hoje, conversa de outras coisas, vai para amenidades, vai para o mundo dele. Ah, mas eu vou estar sendo carnal igual a ele. Não, você vai estar sendo espiritual, porque você vai estar tendo sabedoria e inteligência. Para que suscitar guerra e briga? Se você for entrar no espiritual, naquilo que tem que ser conversado, eu não estou falando que não tem que ser conversado, mas não é hoje. Tem, tem que ser tratado, mas não é agora. Espera um comando do Senhor. Aí você vai mexer, vai brigar, vai acabar com o teu final de semana, não vai resolver nada, vai piorar a situação. Aí você fala assim, nossa, eu orei tanto por essa conversa e olha a bagunça que virou. Claro, sabedoria0.com.br. Vigilância nenhuma. Tá vendo que o negócio tá fervendo lá. Não, agora ele vai. Não vai. Agora não vai. Não adianta que não vai. E eu falo isso, a pastora Fátima é top de line. Nível espiritual aqui é alto. A gente sabe disso, a gente reconhece isso. E tem coisa que não dá para conversar, porque eu sei que não está pronto. Verdade, Jesus. Não adianta mexer. Então eu tenho que discernir isso e ficar com a minha. Eu com a minha boca fechada, você é um poeta. Boquinha fechada, irmão. Fica quietinho, não toca nesse assunto, pelo amor de Deus. Vigia. Aí eu fico quietinho, nós estamos de boa, tranquilo. A hora, aí eu tô orando. Não é uma indiferença, não. Ah, então vou Sim, deixar para lá, deixa, que se lasque. Não, não é que se lasque nem que se dane. Mas é o momento certo, porque senão você mata a pessoa. Senão você traz uma bagunça na tua vida. Para que isso? Para que eu vou tocar no negócio que eu sei que ela vai pular, sapatear, azedar? Ela tá errada, mas não é momento, sim. não é hora. Eu vou precisar esperar Deus fazer a obra primeiro. Então, qual que é a minha função como pastor dela, como marido dela, como sacerdote, como irmão em Cristo, como amigo, como qualquer coisa que ela me tenha, eu a tenha? Orar. Senhor, ó, o senhor sabe, então quando ela estiver pronta, o senhor fala que nós vamos conversar. Aí eu vou entrar nesse assunto e falar assim, ó, tá vendo aqui? Isso aqui eu vejo assim, essa dá, beleza. E ela a mesma coisa com a minha vida. Logicamente, tem um monte de coisa para conversar comigo que ela está orando, porque ela sabe que não está construindo aqui. Então você vai falar assim, o que que eu preciso então, pastor? Orar mais? Sempre é bom orar, mas você precisa de discernimento espiritual para agir na hora certa. Está faltando para você, às vezes não é nem oração. Não, tem que orar mais então. Não, você tem que discernir o tempo, a hora, o jeito de falar com o pastor, com a ovelha, com o marido, com a mulher, com o filho. Discerne. Além da oração, para Senhor, me dá discernimento, para eu vigiar, para eu não fazer besteira, para eu não jogar por água abaixo tudo que eu estou gerando em oração. Aí Deus vai te dar discernimento. Quando ele te der discernimento, fala assim: agora é a hora. Aí você vai, senta e conversa. Porque aí, pastor, mas eu já fiz isso com todas essa cautela e deu problema. Aí já não é problema seu. Sim. Porque aí a pessoa vai estar lá num estado tão carnal que ela precisa ouvir aquilo e aí vai dar problema. Mas aí você está aprovado. Eu quero que você cuide da sua vida. Eu preciso cuidar da minha vida. Se um dia Deus mandar eu falar com a pastora Fátima, e mesmo assim ela estribar, não é uma garantia 100% que vai chegar aquele dia e vai dar certo. Pode ser que ela estribe, mas eu tenho que estar aprovado. Sim. Então é uma linha fina, porque vai chegar o dia e ela vai aceitar, e pode chegar o dia e ela não aceitar. Mas o problema aqui sou eu. Eu tenho que estar aprovado. Amém. Eu tenho que estar de boa. Então tem coisinhas simples na nossa vida que dá para a gente resolver e a gente não resolve. Você quer ver uma coisa simples que eu estou vendo nos casais, que as mulheres sofrem à toa, não resolvem? Parte sexual. Porque olha só como a linha de raciocínio está equivocada. Você que está com problema nessa área, você já faz na marra mesmo, porque você não quer. Você que está com problema nessa área já é difícil para você mesmo, porque você não quer. Só que aí você endurece o jogo e você não faz nada de jeito nenhum para fazer esse abençoado tirar aquele peso de dentro dele para você ficar tranquila. Irmão, inteligência. Eu estou para pregar isso, irmã. Inteligência espiritual. Faz esse abençoado ejacular e fique em paz. Porque você já está perdida.
A sua vida sexual já está uma bagunça. Para que você ficar fazendo esse tropel todo dentro dessa situação, se você sabe que daqui a pouco, obrigada mesmo, você vai fazer isso, então ora, fala assim, eu vou fazer, porque eu sei que amanhã o homem vai amanhecer daquele modelo. Então deixa eu resolver isso aqui logo, até o senhor fazer a obra. Resolve isso, irmã. Em nome de Jesus, inteligência. Inteligência, porque aí você já sabe que vai dar problema. Porque tem homem que fica bravo mesmo, irritado mesmo, tem problema. Tem homem que ele se isola, ele fica quieto, ele tem algum. Agora, o meu problema, por exemplo, eu fico irritado no último grau. Me destempera tudo, me tira da rota. É um negócio que me incomoda. Eu tenho dor, é difícil. É o meu jeito. E tem outros homens que têm falado que dá esse problema aí. Então, irmãzinha, por favor. Ai, pastor, mas eu não quero nem ver aquilo na minha frente. Mas você vai ter que ver, querida. De qualquer jeito, você vai ter que ver. Então, veja logo, resolve isso logo e para de sofrer. Entendeu? Ai, ai. Inteligência espiritual agora. Agora, uma questão assim de um raciocínio lógico. Sim. Bom, essa bucha aqui, quem tem que resolver sou eu. Porque no meio de 5 bilhões de mulheres que deve ter na Terra hoje, só eu, para ele não pecar, só tem eu. Então vamos fazer esse negócio acontecer logo e até Deus fazer a obra para ser bom, porque para resolver uma coisa vai ser melhor para você. Vai ser melhor para ele, vai ser melhor para você, vai ser melhor para o ambiente da casa, vai ser melhor para os filhos. Ah, mas eu me sinto uma prostituta. Ah, eu me sinto isso. Mas você já se sente mesmo. É isso que eu estou falando. Você que já está nessa bagunça, você ficar segurando 2 semanas para depois fazer o que você não quer do mesmo jeito e se sentir uma prostituta do mesmo jeito e ter que ir lá debaixo do chuveiro se lavar porque você se sente suja, como nós temos ouvido um monte de mulher falar que se sente, irmã, infelizmente isso está acontecendo. Então agora seja inteligente para orar, falar, Senhor, eu vou ter que encarar isso. Então, em nome de Jesus, me dá graça para eu já resolver esse negócio, para dar uma aliviada na tensão da minha casa. Entendeu, irmãzinho? Eu sei que é complicado, eu passei isso na minha casa, é difícil. Relacionamentos que nós tivemos, que eu ouvia ela virar e chorar. Eu ouvia ela chorando. Tinha vez depois que ela me contava. Eu sei, nós vivemos isso, é difícil, porque a mulher fica num ambiente de abuso, ela está num ambiente horrível porque ela não tem marido e o marido quer sexo. Eu sei de tudo que você vai falar, tudo que você vai argumentar. Nós vivemos isso dentro da nossa casa e há uma esperança para você. A nossa vida sexual agora está entrando no eixo, mesmo com uma idade um pouquinho já mais para frente. É possível, Deus vai reverter o quadro, Sim. mas enquanto isso não acontece, pelo amor de Deus, faz sexo com esse homem e dorme em paz e amanhece em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar para a sobreposição de personalidade, aleluia. Falar uma coisa a respeito disso. Sabe o que acontece? A sexualidade, ela é uma arma de guerra, não é? E às vezes nós achamos que a sexualidade, ela está, principalmente nós mulheres, e quando é o homem que não quer? Então, comece a orar, querida, em nome de Jesus, para que essa frieza venha à tona na causa dela. Qual é a origem disso? Então, nós mulheres, né, a grande maioria, não todas, isso, pede ajuda do Espírito Santo. Comece a orar e falar com Deus sobre isso. O homem que não está querendo, ou está num ambiente de masturbação profundo, ou é homossexual, enrustido, está se virando para outro lado. Então, vai orando isso aí. Ah, mas é meu marido faz 20 anos. Não sei. Possibilidades. Você está perguntando e quando não quer. Acontece. Ou foi para esse lado e agora ele não tem coragem de assumir, não tem coragem de falar e está com uma aversão à tua vida porque ele já está em outra coisa. Então, ou ele está entregue a essa prática, ou ele está na parte de internet aí, de pornografia. Aí ele se resolve na masturbação. E aí o que acontece? O seu corpo, depois de casada, não vai apresentar para ele o que ele vê na internet. E aí ele não quer, ele começa a criar aquele mundo imaginário que pegou ele com tanta força que o mundo real, que é o seu corpo, começa agora a ter aversão para ele. Então o que ele faz? Ele está se resolvendo na masturbação
e mentalmente com aquele corpo. E quando ele se deita com você, inclusive, ele está com aquele corpo na cabeça, infelizmente. Então, assim, estou dando uma dica aí do que possa estar acontecendo. E quando o homem não quer? Homossexualismo, masturbação, pornografia, ele está se virando para outro jeito. Ou pode estar doente, pode estar com problema, aí pode estar com problema com você também. Teve uma época que eu estava com aversão da pastora. Eu não estava me masturbando, não estava na pornografia, mas eu não queria. Eu só ia me deitar com ela quando eu não estava aguentando mais. Até foi um tempo que eu passei por ejaculação precoce e eu entendi o quê? Que a aversão, embora ela traga uma dentro do homem, da minha vida no caso, uma necessidade física que tem um dia que você não aguenta mais, mas você não quer com ela, mas você só tem ela, e para não pecar mais ainda, né? Se deita com ela. Ejaculação precoce, porque você não vê a hora daquilo acabar, de você se esvaziar logo e sumir, porque eu não queria me relacionar com ela. Então, de repente, o teu marido está com aversão de você por algum motivo. Então, quando ele se deita com você, se tiver num campo de dificilmente deita, e quando deita ejaculação precoce, provavelmente alguma coisa está acontecendo que ele está com aversão da tua vida. Então, aí vai ter que orar, checar e ver até chegar nos desdobramentos. Então, estou dando assim, probabilidades, possibilidades para você estar orando, apresentando diante do Senhor. Amém? Sexualidade, amados, é uma arma de guerra. E às vezes nós nos deitamos na hora do sexo e não tomamos nenhuma providência no sentido de ser essa arma. Então, às vezes, temos maridos em adultério, maridos na pornografia, maridos na masturbação, ou a esposa nesse tipo de ambiente, e nós não tomamos providência. Nos deitamos ali sexualmente por uma obrigação, ou porque, como o pastor está falando, está muito tenso o ambiente, e nós estamos machucadas, feridas, a outra pessoa, né, o outro cônjuge também está machucado e ferido, e aí nós endurecemos o coração e não queremos nada. Mas se nós entendermos que, na verdade, o Senhor criou o sexo para ser um desfrute na nossa vida, nós começaremos a mudar um pouco. Nós entendermos que a sexualidade é uma arma espiritual poderosíssima nas nossas mãos, nós poderemos reverter essa situação. Por que é uma arma poderosa? Porque nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que aquele que se deita com aquela outra pessoa, ele se torna uma só pessoa. Ou seja, o seu marido ou a sua esposa, ela vai morar dentro de você. O seu cônjuge vai morar dentro de você. Por isso que a área sexual ela é tão fácil de transferência de demônios. É um pecado que transfere demônios, que transfere iniquidade, que transfere alma geracional, que transforma um monte de coisa. Porque se torna uma só pessoa. E tudo aquilo que é daquela pessoa passa para essa aqui, ó. Porque se tornaram uma só carne. Então, quando nós temos dentro de um relacionamento sexual ímpio ou dentro de uma balança desigual em casa, né? Então, o que acontece? A pessoa que está lúcida no Senhor, o que ela vai fazer? Ela vai se deitar, mas já intencionalmente, já falando com Deus a respeito do ato sexual em si. Senhor, eu vou tomar posse dessa arma de guerra. É daqui que sou santa, que sou santo, para lá. Se o meu cônjuge estiver assim, assado, cozido, frito, eu não quero saber disso, porque há um sangue que me guarda. E eu tomo posse desse sangue e libero esse sangue a favor da vida do meu cônjuge. É isso que é para fazer. E aí nós vamos nos esquecendo que aquilo é tão mal digerido pela nossa mente, é tão mal digerido pelo nosso estômago espiritual. Então, você começa a ver a possibilidade de mudar toda a sua circunstância a partir do ato sexual. Não é uma coisa que eu vou lá, eu vou dar prazer para o meu marido. Primeiro, nós mulheres precisamos tomar posse de que Deus deixou o sexo para ser prazeroso para os dois. E por conta das feridas e mágoas que carregamos, nós ficamos assim, eu vou fazer por causa dele, né? Então, né, ele está nervoso, está chateado, eu vou fazer por causa dele. Não, faça pelo Senhor e faça por você também. E faça porque é uma arma de guerra. Então, vá entrando nesse ambiente, vá pedindo para Deus mudar o seu coração. Nós acabamos de passar por Yom Kippur. E o que é Yom Kippur? É lavagem dos pés da sujeira que carregamos. Então, será que não lavamos a nossa vida sexual nesse dia? Será que não lavamos aqueles sentimentos ruins quando nos deitamos?
Então, comece a apresentar o seu leito diante do Senhor. Senhor, digno de toda honra é o leito sem mácula. Na verdade, o meu leito está cheio de mácula. Eu e meu esposo estamos semeando entre espinhos, como diz lá Jeremias. E o Senhor não quer que se semeie entre espinhos. Então, vá à presença de Deus e comece a trabalhar a intimidade diante do Senhor. E já deite-se posicionados. Senhor, nós queremos essa graça de aprender a nos relacionar sem que isso seja dolorido para mim. Eu já gastei tempo com o Senhor limpando o meu passado. Se você entrou debaixo de um passado de fornicação, entrou debaixo de um passado de adultério, veja as pecaminosidades que você está carregando na sua vida sexual. Veja isso. O seu geracional, que seu pai, sua mãe produziram de uma sexualidade pervertida. Limpe-se disso e comece a usar verdadeiramente a sexualidade como arma de guerra. Amém? Em nome de Jesus. No campo da masturbação, é um bom campo para você começar a mexer no sentido de arrependimento. Porque o que acontece? Para minha surpresa, mulheres se masturbam demais. Eu não tinha essa visão. Para mim, quem se masturbava era homem. E mulheres se masturbam e se masturbam demais. E o que acontece? De repente você se entregou tanto a isso e você fala assim: ah, não, mas eu faz 10 anos que eu não me masturbo. Tá, mas tem uma conta em aberta lá. Se você não acertou essa conta, ela pode estar te cobrando hoje. Então, o que acontece? Dentro daquele campo de masturbação que você se entregou com tanta força, hoje está chegando. Bom, já que você decidiu se virar sozinha e entregou tanta coisa no mundo espiritual daquela época, agora você não vai ter algum. E isso pode estar sendo um impedimento para o teu marido se interessar por você. Essa conta pode estar chegando. E se ele também se entregou a esse campo, também da mesma forma. Ah, mas ele nem vai querer se arrepender disso. Você é uma com ele. Comece um arrependimento por identificação e vai limpando esse mundo espiritual aí de masturbação. Vai recolhendo todo esse sêmen, tudo isso que foi entregue na mão do adversário, porque esse mundo é um mundo isolado. A pessoa se masturba, ela se relaciona com um monte de gente, do monte de jeito, do jeito que ela imaginar. E pode agora estar comprometendo o relacionamento entre homem e mulher normal. E tem uma possibilidade também, que deve ser aventada, né, para quem perguntou aí se o homem está, do adultério. Porque o homem pode estar em adultério, e aí, logicamente, o interesse dele pela esposa vai cair drasticamente. Então, aí são coisas para a gente estar orando, perguntando, vasculhando para ver. E tomar um tipo de posicionamento aí, de repente, uma coisa mais séria, dar uma checada em celular, dar uma olhada, ver que tipo de conteúdo o marido tá se expondo, que de repente ali você já acha o fio da meada e dá para você orar com mais força. Se você tiver estrutura para aguentar. Se você não tiver, não mexe. Fala, pastor, eu não quero nem ver isso, então não mexe, porque aí vai dar problema. Então fica quietinha, vai só orando. Agora, se o Senhor já te deu graça, se você tem estrutura para pegar o celular do seu marido e ver um monte de coisa lá, aí você pega então e dá uma checada. Ah, teve uma irmã que me pôs umas coisas, não sei se é só comentário, se é alguma pergunta. Aqui na Alemanha tem muitas mulheres que têm passado por isso, pois se converteram depois, e o esposo não são cristãos e querem continuar fazendo tudo que faziam antes. E peço a Deus sabedoria para instruí-las na santidade da intimidade conjugal. E aí é um caso sério. Porque aquilo que é pecado, a mulher vai ter que começar a se posicionar. Então aí vai ser um, um embate um pouquinho maior aí para quem está nesse ambiente. Porque para quem tem um marido que está convertido, ainda que seja mais ou menos, né? Então as mulheres têm sentado e falado, ó, sexo anal é pecado, é não. E a pessoa tem aceitado, né? O sexo tal assim não, isso aqui não. E beleza. Agora para quem não tem marido convertido ou tem uma cultura que acha que aquilo não é, aí é um problema sério. Porque aí é só Deus mesmo, você está orando para Deus reverter esse quadro, porque é uma guerra violenta. Eu creio assim, irmã, dentro da palavra de Deus, Deus é responsável pela palavra dele.
Então, se há um jugo desigual aí, então o que que nós temos que fazer? Nós vamos orando e pedindo para Deus, isso, jejuar e orar. Vamos pedir para Deus, Senhor, me dá a estratégia para que eu saia desse lugar. Então, aqui na nossa vida, a minha e do meu esposo, teve vezes que eu precisei pontuar coisas que ele não estava apto para receber, mas eu precisei me posicionar. Então, ele já era crente, ou antes, enquanto ele não era crente, eu precisei me posicionar. Então, por exemplo, sobre o dízimo, eu me posicionei e ele aceitou o dízimo. Já, por exemplo, a parte de maldição hereditária, de demônios em crentes, isso aí ele não aceitou. Então, eu tive que continuar firme naquilo que Deus me deu até ele poder se posicionar. Então, você oriente as suas discípulas em relação a isso. Irmã, só se posicione diante de Deus. Fale, Deus, isso é pecado, o senhor sabe que é pecado, mas quando eu vou poder falar isso para o meu marido? Quando eu vou poder usar essa palavra de santificação? Deus vai ser responsável pelo seu posicionamento. Porque Deus não vai querer que você desmanche o seu casamento. Deus ele vai lutar com você nessa guerra. Então, a partir disso, você já vai pedindo força e estrutura para Deus. Deus, eu não quero mais essa prática. Eu não quero mais essa prática. Me ajuda a ter discernimento. A hora exata de eu falar para ele. A partir desse dia é não. E se posicione nisso. E deixe Deus agir. Mas faça isso respaldada por dentro. Não vá cheia de temor, cheia de dúvidas que Deus vai operar ou não. Não faça isso. Espere Deus por convicção no teu coração que você pode ir e que Deus vai dar o resultado. Porque o que vai acontecer? Deus vai sair à tua frente e aquilo será resolvido de maneira mais pacífica. Entende? Em nome de Jesus. E tem um ponto muito sério também, por quê? Porque às vezes a mulher escutou isso, o sexo anal é pecado, mas ela gosta. E aí o que ela faz? Na verdade, ela vai até falar, sexo anal é pecado. Só que, na verdade, quando aparece a oportunidade, ela acaba fazendo e joga a conta nas costas do bonitão. Só que, na verdade, Deus está vendo isso. Então, se a mulher gosta e realmente ela não está arrependida disso, convencida que isso é pecado e que ela realmente abandonou essa prática, aí é complicado, porque ela vai estar sendo hipócrita, ela vai estar batendo em algo que ela mesma e o diabo vai estar fazendo essa leitura no mundo espiritual. Então, cuidado para não ir aí com o sepulcro caiado, com uma máscara, né? Fala assim, é pecado, mas você na verdade gosta. Então, limpa a tua vida, se arrepende disso, tenha realmente uma consciência que isso é pecado, que Deus te convenceu disso, porque o apóstolo tem falado desses prazeres em algumas áreas que é maior do que um prazer de um relacionamento normal. E a pessoa fica presa no prazer. Ela sabe que a prática é pecado, mas ela é atraída pelo prazer que aquele tipo de prática traz. Então, ele tem ensinado sobre isso. É difícil a pessoa deixar, porque ela quer o prazer daquilo. Então, você checar o teu coração. Não, realmente, eu não quero mais, eu estou limpa, estou arrependida, e eu tenho. Aí, porque você vai ter autoridade para até repreender, porque pode até ser demônio. Pode até ser uma coisa mesmo de demônio estar usando o marido para aquele momento. Você vai ter que ter autoridade no mundo espiritual para repreender. Não só conversar, não só falar, mas expulsar mesmo essa manifestação demoníaca pela brecha que foi dada por tanto tempo. Porque no sexo, por exemplo, do anal, foi plantado em fezes quantas vezes? E o adversário foi se apropriando daquilo. Sim. Todas as vezes que você se relacionou no sexo anal, você foi semeada em fezes, num ambiente de sujeira, e o adversário foi se apropriando daquilo. Logicamente, tem um monte de cédula lá. Então, se você não se arrepende, não limpa esse mundo espiritual, não recolhe tudo isso que foi plantado nesse ambiente, fica uma brecha horrível. Agora, limpou tudo, se arrependeu, tirou do mundo espiritual, o marido ainda está insistindo, vai repreendendo, orando, e se for o caso, até expulsar mesmo. Mas você tem que estar bem firme nisso, ou se for o caso do homem, que pode ser ao contrário também, às vezes a gente foca só que o homem está preso, mas a mulher está livre, mas se for vice-versa, você então também se posicionar para sair desse ambiente em nome de Jesus. Amém, amados. A gente precisa entender o seguinte, que a gente leva para o nosso leito todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos, seja virtual, seja através da imaginação, seja através
da masturbação, seja através de parceiros que deitamos, no passado, nós trazemos todas essas pessoas para o nosso leito. Então, nossa, mas é assim, sim, é assim que funciona, porque nós nos tornamos um com aquela pessoa. E quando nós nos separamos do ato sexual, aquela pessoa já ficou em nós. É por isso que Deus proíbe determinados tipos de relacionamentos sexuais. Por quê? Porque nós adquirimos uma pessoa dentro de nós. Não é, a palavra de Deus diz que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual, ele é dentro do corpo. Por quê? Porque ele deixa alguém lá dentro. Por isso que o adversário tem trazido uma ideologia onde as crianças já devem ser sexualizadas desde que nascem. Já é para ensinar as pessoas. Existe um projeto lá num desses órgãos bem grandões aí, que não compensa falar o nome, não é? É alguma coisa aí mundial de saúde. Então, o que, que acontece? Eles estão já ensinando, tem uma cartilha toda pronta que vai ser lançada para as pessoas, as crianças, os pais, né, educarem as crianças em cima disso, para elas já despertarem a sexualidade. Por quê? Porque Satanás sabe que o pecado sexual traz uma pessoa para dentro de nós. E nunca mais nós seremos únicos se não tivermos Jesus para nos tirar aquela pessoa de dentro de nós. Então, ele não está brincando de ser demônios, e ele, logicamente, através da sexualidade, pode haver muita sobreposição. Vai ficar muita cabeça pensando dentro de você, resistindo àquilo que é santo, resistindo àquilo que é do Senhor. Porque existem coisas que não são nossas, mas são imputadas pela cultura que está ao nosso redor, pelas circunstâncias que estão ao nosso redor, e por pessoas com as quais nos deitamos, e elas trazem a cultura dela para dentro de nós. Você olha para você mesma, mas eu não senti essa depressão. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Às vezes vem daquele parceiro que nós nos deitamos com ele e tinha depressão. Há muita influência das águas, há muitas sereias. Então, é exatamente isso. Ele vai levar as pessoas para as águas de morte, e que também são águas de prostituição. Trabalham na sexualidade, não é? Que tem a parte das sereias e Iemanjá, na sexualidade e no encantamento. E também nas águas de depressão, águas profundas de morte. Então, precisamos ter esse entendimento da parte de Deus e não sermos iludidos e ingênuos quanto à impureza sexual. A impureza sexual é um dos lugares onde mais Satanás atua. Por conta, tem essa propriedade de manter as nossas vidas com várias pessoas dentro de nós. Ah, pastora, mas como faz? Você vai entrar na presença de Deus, se precisar, peça ajuda, mas dá para você entrar na presença de Deus e já produzir o teu arrependimento, e se você falar, não, é um pouquinho complicado, peça ajuda para o seu pastor, para um libertador, alguém que você confie. Faça a sua própria lista e entre na presença de Deus, derrame-se em arrependimento e comece a renunciar. Senhor, eu não quero esse, não quero aquele, não quero aquele outro, não quero, não quero. Esse mundo imaginário que eu entrei na masturbação, Senhor, destrói esse mundo imaginário. O arrependimento, ele é a chave que nós temos para nos desintoxicar de toda a impureza, de toda a contaminação. Isso é para qualquer área sexual, área de filmes que assistimos, áreas de traições que receberam, todas as áreas são possíveis de serem tocadas por um arrependimento genuíno do nosso coração. E aí é como dissemos, se precisar de alguém para te ajudar, porque às vezes não temos segurança de fazermos isso sozinhos, nós chamamos um libertador. Tem muitas pessoas que falam, não faça nada sozinho. Peça ajuda. Então, veja qual é o seu caso e peça ajuda. E saia desses ambientes de manipulação do Satanás. Porque, evidentemente, se ele não pode tocar a sua vida, porque você está se santificando diante do Senhor, ele vai tocar aquele que entrou dentro de você pela sua própria permissão, porque se deitou com aquela pessoa. Então, você se deitou com aquela pessoa, ela está dentro de você. Então, Satanás vem e gerencia ela, e ela faz com que você tenha um monte de atitudes que você nem quer. Amados, nós tratamos uma vez de uma pessoa, muito tempo atrás, que ela era tipo, tinha assim, ela tinha estava em fornicação, não é? E ela tinha uma vida sexual, vamos colocar assim, dentro daquilo que é o padrão mundano normal. Aí ela se deitou com uma outra pessoa. Só que a outra pessoa tinha vícios de sexualidade fortes, sadismo, masoquismo, usava aquela monte de instrumentos, e ela ficou cativa naquele ambiente espiritual. Quando a pessoa ligava, ela comentou comigo, eu tremia, porque eu não queria atender o telefone, mas acabava aí, atendia o telefone e marcava um encontro com essa pessoa.
E aí essa pessoa fazia os filmes daquilo que eles estavam fazendo na intimidade. E ela foi ficando escravizada, escravizada, escravizada. Mas havia dentro dela um clamor do Espírito Santo: saia daí, saia daí, saia daí, isso não é para você. Então ela começou a guerrear e ela veio pedir ajuda. Como que eu faço para sair? Aí nós preparamos ali um grupo de intercessoras e colocamos ela no meio. Falamos para ela: você não precisa declarar nada alto, mas gaste tempo com Deus, vá se arrepender. Depois nós vamos nos reunir com essas irmãs. E ali fizemos um círculo e só oramos para que o Senhor a livrasse dos cativeiros. Não comentamos com as outras irmãs por conta da privacidade dela. Só eu sabia e ela. E ela começou a declarar ali que ela não queria, ela não queria, ela não queria, e foi entregando todas as práticas, todas as práticas. Não passou muito tempo, o rapaz ligou. Ela simplesmente falou: não quero mais, pode sumir da minha vida, não te quero mais. Por quê? Porque Deus deu libertação desse cativeiro, o qual ela estava presa. Então, é disso que nós estamos falando. Estamos falando de vários níveis de sobreposição de personalidade. E a sexualidade é um terrível. Inclusive, temos uma lista a respeito de sobreposição sexual. Nós vamos lançar novamente aí no grupo, né, nos grupos certinho, para que a gente possa ter acesso a esse material. Para que saiamos desses lugares e precisar de ajuda, nós estaremos aqui, amém? Se você não tiver pastor, não tiver um libertador aí à sua disposição, fale conosco que podemos te ajudar nisso. Então, amados, voltando aqui para Rubem, veja que Rubem, ele entrou num lugar de defender a sua mãe, não é? E aí, na defesa da sua mãe, porque ele era um homem que estava ligado na situação que a mãe estava vivendo. Porque, veja que aqui no capítulo 30, no versículo 14, foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então, ele estava ligado naquilo que acontecia entre a mãe, o pai, a tia Raquel e as duas concubinas, que estavam já em competição, 4 mulheres em competição pela frutificação que poderia dar a um homem. Então, ele sabendo disso, o que é uma mandrágora? Uma mandrágora é uma planta que tem dentro da sua cultura uma feitiçaria por trás. Já ela, nela mesma, já tem uma feitiçaria, é usada para rituais. E Raquel, vendo aquilo, que havia uma potência de fertilidade na vida dela, ela pegou e quis comprar a mandrágora da sua irmã Lia. E verdadeiramente comprou, alugou. Olha cada coisa. Alugou Jacó para Lia e ela ficou com as mandrágoras para fazer todo aquele encantamento e feitiço para que pudesse frutificar. Então, amados, Rubem viu tudo isso. Nós não vamos focar em Raquel e Lia, vamos focar em Rubem. Rubem viu tudo isso. Ele viu o desequilíbrio que havia no seu lar. Ele viu a mãe ser preterida dia após dia, porque a palavra de Deus fala isso. Veio do Senhor que Lia era desprezada pela fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Deus, Rubem já era mais de idade aqui, e ele foi percebendo o clima que havia entre as mães. E outra coisa, o nome dele quer dizer eis um filho. Então, provavelmente o Rubem era objeto de exposição. Cada vez que Elia precisasse trazer ali uma pirraça para Raquel, ela falava assim: olha aqui, meu filho, eis um filho, eu tenho um filho, você não tem. Você entende que situação a qual Rubem estava envolvido. Então, quando morre a preferida do pai, ele sobe ao leito do pai. Ele sobe à cama do pai e se deita com Bila, que era a concubina de Raquel. Veja, ele não escolheu Zilpa, ele escolheu Bila para se deitar com ela. Então, já havia uma intenção de vingança. Então, a palavra de Deus aqui, olha o que Jacó falou para Rubem. Jacó falou para Rubem, já li, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai e o profanaste. Olha que sentença. E ele fala, subiste à minha cama. Quando Jacó fica sabendo, a palavra de Deus diz, e Jacó o soube. E ele não fala nada. Veja aqui no 35, 22, ele fala assim, ó, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Então, aquele que acabara de ser levantado por Deus para pai de uma nação toda, ele ficou sabendo.
E a partir disso, guardou aquilo no coração. Quando chegou a hora de dar as bênçãos para os filhos, ele libera uma palavra de arrancar a primogenitura. Então, qual é a palavra que foi liberada por alguém que é figura de autoridade da nossa vida? Por conta, é uma palavra de maldição, porque nós pecamos contra essa figura de autoridade. Nós entramos na intimidade dessa figura de autoridade, e essa autoridade nos amaldiçoou, nos arrancou as bênçãos sacerdotais que já estavam sobre nós, a bênção de avanço que já estava sobre nós. Veja que Jacó, ele reconhece as qualidades de Rúben, é impetuoso como a água, ele é aqui, ainda que ele estava colocando num contexto de essa impetuosidade irresponsável, não é? Mas Deus se agrada de pessoas que sejam ousadas. E aí ele fala, olha, tu és o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor. O mais excelente em altivez, o mais excelente em poder. Porém, eu vou te arrancar. Então, entre na presença de Deus e gaste tempo com o Senhor, porque nós vamos receber uma palavra sacerdotal de mudança de destino, como foi a palavra, como eu disse aqui, de Moisés a respeito de Rubem. Veja, Moisés se levanta para trazer ali sobre a vida de Rubem algo que lhe mudou o destino profético. Rubem, eu te reestabeleço na vida. Você não vai morrer. Aqui, a profanação do leito do pai era tida por pecado para a morte. Então, na verdade, Rubem, espiritualmente, já estava morto. Se você ler lá em Levítico 18, você vai ver qual era a sentença. Estava morto. Porque é pecado, o salário do pecado é a morte. E aí, esse menino, o Moisés, vem e fala a respeito de Rubem. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Viva Rubem e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Ou seja, ele vai estar debaixo de um grande exército. Ele vai estar debaixo de muita gente para governar essas pessoas. Então, Deus, ele quer te dar um decreto de mudança de destino profético. Em nome de Jesus. Então, permita que o Senhor entre na tua vida, vá falar com Deus das vinganças, das impurezas sexuais, daquilo que nós entramos na intimidade de uma autoridade espiritual e achamos que ia passar desapercebido diante do nosso Deus. Não, Deus viu, Deus o soube. E quando chega na hora certa, a conta vai chegar. Deus vai falar, olha aqui, estou cobrando isso, como vai ser? Nós podemos correr agora aos pés do Senhor e falar, Senhor, perdoa a minha impetuosidade, perdoa a minha ousadia para o mal. Em nome de Jesus, perdoa, meu coração estava cheio. E aí você começa a falar com Deus do que o teu coração estava cheio. Senhor, eu vi isso, Senhor, eu vi aquilo, Senhor, eu vi quando meu pai desprezava a minha mãe, eu vi quando meu pai bateu na minha mãe, eu vi quando meu pai fez isso para minha mãe, eu vi que meu pai ia beber e deixava minha mãe sem nada. Eu vi quando minha mãe adulterou com o meu pai. Eu vi, no meu caso, quando meu pai matou a minha mãe, foi eu que achei o corpo dela morto. Não é? Nós temos muitas justificativas para a nossa impetuosidade vingativa, para tentar nos vingarmos no momento certo, ao olharmos a fragilidade daquela figura de autoridade, irmos lá e abocanhar aquilo que era dela. E aí nós vamos estar pecando. E o próprio Senhor se levanta contra nós, porque é a figura de autoridade. Se Davi tivesse cortado, não apenas cortado o manto de Saul, mas feito um juízo, que aquele povo que estava atrás dele estava falando, Davi, toque em Saul, pode matá-lo, pode executar, porque é ele que te persegue. Isso vai ser legítima defesa. Vamos tomar cuidado. Davi percebeu que o coração dele disparou quando simplesmente ele tocou o manto, porque ele sabia que aquele manto, na representatividade, na figura profética do que era aquele manto, era algo dado por Deus, e ele não poderia tocar na unção que havia sobre Saul. Homens ungidos da parte de Deus, desçam ungidos do Senhor, as mãos do Senhor, não se levantam. O pastor Alexandre falou, Davi entendia de unções. Davi lidava com unção e não com homens. Foi isso que o pastor Alexandre falou. Davi sabia lidar com unções, com aquilo que era da parte de Deus. As figuras de autoridade, elas têm uma unção, então tenha cuidado. Ah, então você está falando porque você é pastora, você tem uma unção? Não, a palavra de Deus diz, olha, não toquei dos meus ungidos, nem maltratei os meus profetas. Todos temos unção. Ele estava falando do seu povo. Estava falando daquele povo que era profético.
Ele estava falando que aquele povo todo era ungido do Senhor. Eu estou falando da hierarquia que às vezes existe e nós não tomamos cuidado. Eu não estou defendendo aqui ninguém por balança enganosa, por pessoas injustas, mas deixe Deus julgar pela unção que Ele dá a cada um ao seu povo. Então, entre neste lugar diante do Senhor e peça a misericórdia do Senhor, para que possamos aí, na segunda-feira, entrarmos com uma oração e depois vamos pregar dos outros irmãos ali. Temos ali Levi e vamos ter mais Simeão, e depois nós vamos ter Levi, para também arrancarmos desse lugar de iniquidade das pessoas que entram dentro de nós. A circunstância qual Rubem foi exposto em relação à sua mãe, que era uma iniquidade ali na competição que havia entre elas, havia um ambiente de iniquidade, aquilo foi entrando no coração dele. E ele ficou sobreposto por essa iniquidade. Então, tome cuidado com aquilo que é o circunstancial e você tome partido. Cuidado com tomar partido de circunstâncias e situações. Cuidado com o coração ferido em relação a pessoas que amamos muito. Tenha muito cuidado com isso. O coração nosso é enganoso e demasiadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Então, em nome de Jesus, fique com isso e aí, segunda-feira, em nome de Jesus, nós entraremos com uma oração de limpeza, pedindo para Deus e falando para com Deus, Deus, essa pessoa vai viver, não vai morrer. E serão muitos os que estarão debaixo da patente a qual o Senhor vai dar para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te dê e te visite com um espírito de quebrantamento e arrependimento, em nome de Jesus. Eu creio, aleluia. Graças a Deus, irmão Teixeira, Deus abençoe. Eu creio que coisas grandes e firmes o Senhor fará a nosso favor, que o Senhor te proteja e te guarde debaixo do sangue dele, amém, para que tudo isso venha à luz sem nenhuma retaliação, sem nenhum toque das trevas, amém? Aí na segunda-feira voltamos, em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe. Até segunda, em nome de Jesus. Vamos que vamos. Amém. Shalom.